Salve progressistas, eu sou o Clayson. O bolsonarismo parece ter como meta a destruição de todos os principais pontos de sustentação do nosso país. A educação, como todos nós sabemos, ela é um ponto fundamental. Muitas pessoas acham realmente que a educação é o ponto principal de um governo, que através da educação a gente pode promover saúde, a gente pode promover segurança. Através da educação muitas coisas podem ser resolvidas. E de fato é verdade, existe fundamento. Nós tivemos aí, uma ocasião anterior, um candidato a presidente em que tudo que você perguntava para ele, ele dizia que a resposta era educação, né? O Cristóvão Buarque. Olha, o que você vai fazer na saúde? Melhorar a educação. E tinha fundamento porque, de fato, a educação é muito importante. Nós sabemos dos ataques do bolsonarismo, do neoconservadorismo e especialmente dessa nova ideologia de extrema-direita que surge no Brasil, mas que é também uma coisa global, né? Isso é um fenômeno mundial. Mas aqui no Brasil ela é muito específica no ataque à educação, no ataque às instituições, às faculdades, às universidades. E agora o Bolsonaro dá um passo forte no sentido da destruição do ensino médio. É importante a gente lembrar o que aconteceu com o Ministério da Educação no Brasil, no momento Bolsonaro. Logo que ele tomou posse, ele colocou lá o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi um ministro que ficou de janeiro a abril de 2019. Desde 1985, que não havia um ministro da Educação ocupando esse cargo por um período tão curto. Ele acabou entrando em conflito com relação às alas que naquele momento do início do governo Bolsonaro estavam muito acirradas, que são os olavetes, né, os olavistas, a ala ideológica e os militares. O Ricardo era, ou é ainda, né, um olavista, né? Ele era um discípulo do Olavo de Carvalho. E aí a gente sabe, né, que dentro do bolsonarismo existem essas diferenças que acabaram depois mostrando que a ideologia conta mais. O Bolsonaro conseguiu trazer para a ideologia os militares. Os militares perderam essa batalha. Mas naquele começo ainda havia alguma força dos militares dentro do governo. Depois ele colocou talvez aquele que pode ser considerado o pior ministro da educação da história do Brasil, desde quando o Brasil é Brasil, que foi o Abraham Weintraub. Ele ficou lá de abril de 2019 a junho de 2020. Foram 14 meses de inferno na educação brasileira. Um sujeito que foi, além de ser, era um ministro da educação que não sabia escrever, ele era um semi-analfabeto. Ele atacava as instituições, as próprias instituições às quais ele tinha a obrigação de ajudar. Ele cortou verbas, as coisas realmente ficaram muito complicadas. Foi um desastre, um sujeito assim catastrófico que saiu numa situação extrema em que ele ameaçou as instituições. Um sujeito assim que só de olhar a feição dele já dá uma repugnância, né? Já te dá uma ânsia de vômito. Né? Um sujeito que tá dentro criou polêmicas, né? Tá dentro de inquérito que apura crime de racismo, o inquérito que apura ameaças ao STF, essa história toda dele fazer essa situação ficar extremamente incontrolável entre o Brasil e a China. Assim, não dá para falar nada a respeito do Abraham Weintraub que não seja tragédia. Saiu o Abraham Weintraub, entrou o Carlos Alberto Decotelli. Esse daí ele ficou de 26 de junho a 1º de julho. Esse daí realmente, esse bateu todos os recordes, né? Ele saiu de lá porque estava mentindo no seu currículo. E foi um sujeito que, né, praticamente a gente não pode dizer que foi um ministro, mas foi, né? E aí agora nós temos o 4º ministro da Educação, o Milton Ribeiro, pastor. E aí a gente percebe que ele já não gosta muito de holofotes, falou alguma besteirinha aqui, outra besteirinha ali e tal, depois pediu desculpas e enfiou a cabeça no saco, como a gente diz, né? No saco não desse aí que você está pensando, né? Que não tenha mente poluída. E a gente percebe que as ações do Ministério da Educação, elas ficaram um pouco, até certo ponto, um pouco escondidas. E agora leva à tona essa última ação
que é a ação da mudança em relação ao ensino médio. Vou trazer para você detalhes, sempre fazendo aquele pedido, por favor, para você dar o like. Eu sempre tenho que pedir isso aqui para você, porque é a nossa forma de sobreviver aqui no YouTube, através do seu like, através da sua inscrição, se você não é inscrito, e através também de você ativar o sininho. E muitas vezes, se você puder, se você conhecer alguém da área de educação, se você tem professores na sua família, alguém que tem interesse para educação, eu vou pedir para você mostrar esse vídeo. Coloque o link desse vídeo para que essa pessoa veja esse vídeo. É importante que todos aqueles da área de educação acompanhem o que eu vou falar hoje aqui para você. O ponto principal dessas questões está ligado ao PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. O que o Bolsonaro fez, e daqui a pouquinho eu vou explicar para você quem foi a pessoa responsável por isso, ainda no vídeo de hoje, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero explicar o que de fato aconteceu. Agora, os estudantes do ensino médio não terão mais livros didáticos exclusivos. As disciplinas não têm mais livros exclusivos para cada uma delas. Então, o que acontece com relação a isso? Existem as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, do novo ensino médio. Isso foi votado lá ainda no Temer. Temer trouxe essas modificações, mas, na verdade, não era ainda, naquele momento, ainda muito claro o que de fato ia acontecer, porque o próprio governo Bolsonaro poderia fazer modificações e poderia trazer situações diferentes para cada uma daquelas decisões ainda no governo Temer. Só que a opção do governo Bolsonaro foi a mais estúpida, mais ridícula, a mais, que eu considero, criminosa. O que aconteceu? Só para você ter uma ideia. As disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia não existem mais. Elas foram diluídas dentro de um único livro didático. Então agora, História, Geografia, Sociologia e Filosofia se chama Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse é o nome. As pessoas não têm mais essas disciplinas exclusivas. A disciplina Química, Física e Biologia, elas também não existem mais. Não se fala mais Química, Física nem Biologia. A música do Legião Urbana ficou enterrada no passado, né? Aqui eu criei uma referência aqui fora do contexto, mas só para você entender. Agora, Química, Física e Biologia se chama Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. O que acontece? Apenas três disciplinas que continuam sem serem diluídas, que é português, literatura e matemática. Essas ainda têm, não sofreram muitas alterações nas suas bases curriculares e elas são disciplinas consideradas obrigatórias. Tá? Qual que é o problema de uma situação como essa? Veja bem, a primeira questão é que o próprio aluno ele não vai ter mais, né, nos próximos anos, a relação com essas disciplinas, ele não vai mais entender o que realmente diferencia essas disciplinas, quer dizer, geografia e sociologia, o que na verdade diferencia uma e outra. Ele não vai mais saber a respeito disso. Ele não vai ter mais referências específicas desses currículos, dessas disciplinas específicas, e ele não vai ter mais condições de lidar diretamente com essas disciplinas do ponto de vista de entender a importância de cada uma delas. Então, passa a perder importância física, né? Eu, por exemplo, às vezes era melhor em biologia do que em física, ou às vezes melhor em química do que em outra disciplina. Não existe mais isso, acabou isso, não existe mais. Pelo menos no governo Bolsonaro, a gente espera aí que a gente possa tirar esse sujeito daí, né? Se não no impeachment, nas próximas eleições, e que a gente possa mudar isso de forma objetiva, porque realmente é um desastre para o ensino médio. Se você perguntar para professores, para educadores, isso é desastroso. É claro que esses conteúdos não vão desaparecer. Vai continuar sendo ensinado química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia. Essa não é a questão. Nós temos um debate já há muito tempo dentro da pedagogia, dentro da educação, que trata a respeito dessa questão da interdisciplinaridade. Isso também é positivo. A questão é que, inclusive dentro da PNLD,
de 2018, essa aprovada pelo Temer, já havia a supressão de uma série de livros, eram previstos 30 livros didáticos para os 3 anos, e nesse novo projeto, aquela supressão, que já era grande, aumentou ainda mais. Agora são 24 livros para todo o ensino médio, todos os anos do ensino médio. 24 livros didáticos. E qual é a questão? E aí está realmente o ponto que eu considero mais importante. Nós não estamos lidando com alunos que aprendem por osmose. Nós temos profissionais que estão, na verdade, ali ministrando as aulas, os professores. E não há uma preparação desses professores para lidar com essas disciplinas. Então, o que está acontecendo? Houve a mudança do conteúdo, mas não houve a mudança da forma. Então, primeiro, se é uma proposta de trazer essa interdisciplinaridade, que é importante, ninguém está dizendo que não é, primeiro nós precisamos treinar, primeiro nós precisamos capacitar os professores para que eles possam lidar com essa nova realidade. Mas isso não vai acontecer. Nós teremos uma volta de uma situação complicada de pandemia e já no ano que vem nós já estaremos aplicando esse novo método, essa nova forma de lidar com os livros didáticos. Então esse é um problema gravíssimo, porque de certa forma ele não prepara os profissionais para essa mudança e é claro, isso é óbvio, isso vai afetar na qualidade da educação. Não tem como negar isso. Mesmo as pessoas que hoje defendem isso não tem como negar. E aí a gente vai para um ponto que eu considero mais importante de todos. Quem é que está por trás dessa ação? Quem é a pessoa nomeada para a coordenação geral de materiais didáticos? E quem é a pessoa que vai cuidar e que está sendo a pessoa que está promovendo toda essa mudança? O nome dela é a professora Sandra Ramos. E quem é Sandra Ramos? Ela é uma das principais defensoras do Escola Sem Partido no Brasil. Sim, meu amigo. Escola sem partido, que eu sempre coloquei aqui, escola sem partido de esquerda. Eles têm partido, só que o partido deles não é de esquerda. Eu vou trazer aqui um trechinho de um vídeo que eu gravei há mais de 3 anos atrás, em abril de 2018, alertando você que acompanha o meu trabalho sobre os perigos do Escola Sem Partido. É só um trechinho para você entender. Projeto asqueroso, nojento, safado. Esse projeto desonesto chamado Escola Sem Partido, entre aspas, de esquerda, ou entre parênteses, né? Escola Sem Partido de esquerda, porque é praticamente impossível você defender esse projeto dentro daquilo que é a proposta real dele, que é o anteprojeto de lei. Você não vai conseguir defender esse anteprojeto de lei, porque basta você ler e você já vê uma série, né, de situações nesse anteprojeto que são inaplicáveis do ponto de vista prático. E nós estamos aqui vendo, a cada dia que passa, nós que somos progressistas, está vendo isso e eu não estou vendo as pessoas reagirem. A gente deixa com que eles façam exatamente aquilo que eles querem. Então, não é uma questão, por exemplo, para eles tão simples você pegar um anteprojeto de lei, ou mesmo um projeto de lei, e defender aquilo do ponto de vista da lei. Para eles é muito mais fácil eles pegarem lá, por exemplo, a Butler, fazer uma manifestação contra ela, dizer que ela está falando sobre ideologia de gênero, não é mais identidade de gênero. O próprio termo ideologia de gênero já é um termo safado, já é um termo muito safado. Escola Sem Partido é uma afronta, é um ataque a uma classe, a classe dos professores brasileiros. É uma afronta, é uma forma de interferir diretamente na profissão desse cara que estudou, que teve que fazer uma faculdade e que vê do nada uma pessoa em cima de um sensacionalismo barato, em cima de uma conversa fiada. Eles querem mudar tudo e realmente colocar uma coisa extremamente ideológica, puramente ideológica, em cima de algo que deveria ser científico. Nós estamos falando de pedagogia, nós estamos falando de ensino. Então não é uma questão simplesmente de achei que é. É contra a minha religião. É contra a minha religião. Como você está vendo, todos os nossos medos, todos os nossos receios, eles se transformaram em realidade. Eles não conseguiram aprovar o Escola Sem Partido de maneira legal, dentro de um processo que deveria ser aquele que rege uma democracia, né? Transformar em lei. Eles não conseguiram fazer isso. Mas o que o Bolsonaro faz?
indiretamente, ele aplica o Escola Sem Partido por meio de suas ações dentro do Ministério da Educação. É claro que a gente está muito chocado com isso. Aliás, a minha irmãzinha, a Clis, ela acaba de concluir o seu mestrado em Educação pela Unicamp, é mestra pela Unicamp, e a gente percebe que mesmo nessa luta que a gente tem para melhorar a educação, a gente tem esse movimento contrário que leva o Brasil para o buraco, que leva o Brasil para o obscurantismo. É uma pena, é muito triste fazer um vídeo como esse. Coloque seu comentário aqui, quero saber o que você pensa a respeito disso, converse com as pessoas próximas a você que estão ligadas à educação, mostre esse vídeo para que elas também coloquem o seu comentário aqui, para eu saber o que elas pensam a respeito dessa situação como um todo. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, por favor, se inscreva, é muito importante. A sua inscrição é muito importante, é fundamental. Ative o sininho, você também pode ser membro aqui do canal, conversar conosco lá no nosso grupo especial do WhatsApp para membros. A gente se encontra numa próxima.